Se você chegou até esse vídeo, você provavelmente não é uma pessoa confiante. E infelizmente esse não é o maior problema que você tem. Tem um problema que é ainda maior, que eu vou falar. É uma conversa séria, mas eu tenho certeza que você vai sair daqui sabendo como lidar com isso, né? Às vezes você tem aquele problema assim de conseguir relacionar com as pessoas, você não consegue fazer isso, você não sente que é uma pessoa útil, que consegue resolver problemas, é uma pessoa muitas vezes tímida, acanhada, sem autoestima nenhuma e às vezes não consegue ter um bom relacionamento com Deus também. Todas essas coisas causam em você culpa, né? E você fica se sentindo muito mal. E eu quero poder te ajudar com isso, beleza? Antes de tudo, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou o Dudu e eu quero te ajudar aqui, beleza? Você é uma máquina de vencer por ter chegado até aqui, né? Parabéns, campeão! Olha só, esses dias, né, o que me motivou, na verdade, a falar sobre esse assunto foi que é o seguinte, eu tenho um filho, né, apesar de ser novo, eu tenho 24 anos, eu tenho um filho, o Theo, e ele vai fazer 8 meses agora. Eu estava deitado, a minha esposa do outro lado, e ele estava deitado no meio, na cama, né? E ele estava assim, ó, com os bração abertos, sabe? Quase empurrando nós dois para fora da cama e se achando, dormindinho, o bonitão. E eu pensando, esse garoto vem com gosto de gás, hein? Isso aí é uma maquininha de vencer mesmo. Que rapaz confiante. No auge de seus 8 meses de idade, a criança ocupando espaço, né? E olha, qual que a principal causa da falta de confiança nas pessoas? Eu sou alguém que lidera adolescentes, né? Eu lidero célula de adolescentes, eu lido com adolescentes assim a minha vida toda, né? Há 10 anos eu faço isso e eu ajudo as pessoas através disso. E uma das coisas que eu percebi, e que não foi só eu, né? Há estudos sobre isso também, é que a maioria das pessoas que que tem essa falta de confiança é causada por problemas com o pai. Então, olha só, o tanto que a paternidade é algo importante, né? E o quanto ela pode ferir as pessoas. Então, toma muito cuidado, principalmente se você é pai. Mas, na maioria dos casos, está ligada essa falta de confiança à ausência paterna. E nós vivemos numa geração, assim, já tem alguns anos, né? Em que os pais simplesmente vão comprar cigarro, né? Vivo lá e você vive cá, e o filho que se lasque, né? E que viva a vida dele. E aí as crianças, elas crescem sem pai e sem um referencial para eles. Isso causa falta de confiança. E isso é um problema muito grave. Como que você resolve isso? Você precisa de, primeiramente, perdoar o seu pai. Eu sei que, não, mas pelo amor de Deus, meu, conversinha mole, Dudu, pra cima de mim, eu que sou um homem bruto sistemático, sai fora, meu. Mas essa é a verdade. Às vezes você até acha que o seu pai não tem efeito nenhum sobre a sua vida, mas o abandono que ele causou em você, o abandono, né, na família de vocês, causou tanto mal que você ainda não tem noção. Talvez você vá descobrir isso só mais tarde, quando inclusive você tiver filhos. Mas você precisa de perdoar ele. Sabe, independente do que seu pai tenha feito, e por mais difícil que seja tomar essa decisão, você precisa ser homem ou mulher o suficiente para perdoar ele. Ah, mas ele não merece. Exatamente, o perdão é para quem não merece. A palavra perdão, meu chapa, significa perda, né? É uma perda muito grande. Ou seja, você está perdendo o seu direito de executar justiça sobre aquele fato. Meu pai me abandonou, eu tenho direito de justiça, mas uma vez que eu não quero mais ser influenciado negativamente por esse tipo de pensamento e de sentimento, eu perco esse direito. Aí é o perdão, entende? Então você precisa de uma vez por todas parar de falar mal do seu pai. Não importa o problema que seu pai tenha feito na sua vida. Ele é o seu pai, ele continua sendo seu pai. Então para de falar mal dele. Se o seu pai é vivo e se dá para você ter alguma conexão, conversar com ele de alguma forma, liga para ele, cria coragem para isso, liga para ele e fala, olha pai, o senhor me abandonou. E eu já vi adolescentes e pessoas mais velhas fazendo isso
E é impressionante a transformação que a pessoa passa, né? O Senhor me abandonou e isso me magoou profundamente, mas a partir de hoje o Senhor é perdoado. Entendeu? Resolve de uma vez por todas. Eu sei que você vai desligar esse vídeo aqui e vai falar, não, deixa eu dar entrada no TikTok e vai esquecer a conversa. Mas se eu fosse você, eu fazia isso o quanto antes. Pausava esse vídeo e tomava essa decisão. Porque senão você vai carregar isso para o resto da sua vida. Entende? Então isso afeta mais você do que o seu pai. Você precisa de perdoar ele. E a outra coisa que eu te falei, né, que é um problema ainda maior do que isso, é a falta de confiança no seu relacionamento com Deus. Eu não sei se você acredita em Deus ou não, mas fica comigo e entende aqui a minha linha de raciocínio. Olha, se você tem problemas com seu pai, se você acha que seu pai natural não te ama, você naturalmente vai ter problemas no seu relacionamento com Deus. Por quê? Porque Deus é uma figura paterna também. Ele veio para ser o nosso pai, né? Nem todos são filhos de Deus. Eu vou falar sobre isso em um outro vídeo, tá bom? Se você tem dúvidas sobre isso, conversa aqui comigo nos comentários também. Mas não é todo mundo que é filho de Deus, eu vou te falar sobre isso. Deus, como pai, ele quer se relacionar com você. Só que por causa dessa mágoa que você tem, você não consegue se relacionar com ele. Porque você não entende que você é amado. A Bíblia, né, o Senhor Jesus, ele conta uma história que é uma história muito interessante, da qual você pode tirar outros princípios que não só espirituais. Mas é a história de um pai que ele tinha 2 filhos e um deles era um que fazia assim tudo certinho, tintim por tintim na casa, e era o filho mais velho. O filho mais novo é aquela bagaceira, né? O caçula, você sabe como que é. Ele foi e falou assim, pai, ó, cansei de trabalhar aqui no pesado, eu tô caindo fora, me dá minha herança. Ele pegou a herança antecipada com o pai e saiu pra bagaceira, né? Gastou o dinheiro tudinho. E aí, quando a fome bateu, meu amigo, ele voltou e ele falou assim, eu vou ver se o meu pai me aceita pelo menos como um dos empregados dele. E aí ele voltou, esperando que o pai perdoasse ele e aceitasse ele como um servo, como um escravo ou qualquer coisa do tipo, porque afinal de contas ele estava passando fome. Mas a atitude do pai fez aquele menino ganhar uma confiança sobrenatural, porque o pai viu o menino voltando, que estava fedendo a chiqueira, porque ele tinha arrumado o único serviço da vida dele, que era como cuidador de porcos, né? E aí o pai vai correndo ao encontro do filho, abraça o menino fedendo, beija, e o menino tenta explicar, pai, ó, não sei o que, tenta me aceitar, e vamos ver o que o senhor pode estar fazendo por mim. Mas o pai o interrompe e fala, olha, você é meu filho, eu te amo, você estava perdido e foi encontrado, vamos fazer um churrasco para você, traz vestes novas para ele, coloca um anel no dedo dele, sandálias novas nos pés dele, porque esse é o meu filho que estava morto e agora vive. O outro irmão, o irmão mais velho, ele falou assim, pai, que palhaçada é essa, né? Porque esse menino aí gastou o dinheiro dele tudo com baixaria, o senhor aceita ele assim, e eu que estou aqui há tantos anos que te sirvo, o senhor não me dá um cabritinho para eu fazer um churrasco com os meus amigos. Como assim? E aí o pai dele fala para esse irmão mais velho, meu filho, tudo que eu tenho é seu. E aí a gente percebe duas espécies de relacionamento que as pessoas têm com Deus. Por um lado tem um cara que se acha bom demais, que é tudo certinho na vida dele, mas ele não tem confiança nenhuma, porque apesar de estar com o pai, ele era um filho que não tinha revelação nenhuma do amor daquele pai por ele, entendeu? Agora, por outro lado, a gente tem um filho que aprontou todas, que desonrou o pai, tomando a herança dele enquanto ele estava vivo para ir fazer bagunça, gastou tudo e agora volta na postura de um escravo. Mas o pai o recebe como um filho. Por quê? Por que esse filho mais novo, ele não falou assim, ah não pai, deixa isso, não precisa disso não. Que isso? Por favor, meu. Me aceita como um escravo, me dá um serviço de um lote para eu capinar que seja, mas eu não aceito isso aqui, porque o que eu fiz com o senhor, sabe? Não está escrito. Ele não tem essa postura, muito pelo contrário.
Ele só aproveita aquilo que ele está recebendo. Por quê? Porque ele entendeu uma coisa que o filho mais velho não entendeu. Ele entendeu o quanto ele é amado pelo pai. Ele teve uma oportunidade que o filho mais velho não teve, a de aprontar todas e ainda assim conhecer a altura, a largura e a profundidade do amor daquele pai. Por quê? Porque mesmo no momento mais baixo daquele cara, no momento em que ele mais está assim destruído, o pai o recebe e o ama, sabe? E isso gera confiança. A Bíblia fala em 1 João 4,17, fala assim: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, ou seja, no dia mau, no dia do prejuízo, no dia dos problemas que você estiver enfrentando, mantenhamos confiança, pois tal qual ele é, e ele está se referindo a Cristo, a Jesus Cristo, nós também somos nesse mundo. Para você ter confiança, você precisa de entender o quanto você foi amado por Deus. E uma vez que você entende o quanto você é amado por Deus, e você entende que você é tal qual o Filho unigênito de Deus, você então ganha confiança para andar nesse mundo. Entende? Não é o problema de fulano, o que ciclano está falando de você, o que a sua situação financeira, o que a enfermidade que você está passando diz sobre você que é a verdade. A verdade é o que ele diz a meu respeito. Eu sou muito amado. E se você ainda não consegue entender o tamanho do amor de Deus por você, faz uma conta simples. O tamanho do amor de Deus por você é o tamanho do valor que ele dá a Cristo, certo? Então Deus é um ser triuno. É Deus, o Filho e o Espírito Santo. O Filho, Jesus, que é Deus, que é o próprio Deus, ele se fez carne. Você conhece a história? Ele se fez carne. Tem algumas religiões que negam isso, mas o que a Bíblia diz é que ele se fez carne. E para você ser salvo, você precisa de crer que ele se fez carne. E aí, um ser perfeito, que é Deus, mas também é homem, é 100% homem agora, está andando pela terra. E aí ele vem com o único propósito de morrer para salvar a humanidade. A Bíblia fala isso em João 3,16. É um versículo que muitas pessoas conhecem, mas ainda não entendem. Porque Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito. O único filho que Deus tinha, ele entrega por um monte de pecador miserável. A Bíblia fala que Deus ele prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo, Jesus, morrido por nós, quando a gente ainda era pecador, um bando de pecador miserável, que não merecia nada de Deus. Mas Deus entrega o seu único filho. Eu amo meu filho, Theo. Eu tenho muitos amigos, mas eu jamais entregaria o Theo para morrer no lugar de qualquer um deles. Mesmo assim, Deus, sendo rico em misericórdia, nos amou de uma forma tão grande, te amou de uma forma tão grande, que entregou o único filho dele para morrer no seu lugar e resolver o problema do pecado. O problema que todo ser humano tem, que é o problema do pecado, que o leva, sem escolher, para o inferno. Está levando as pessoas para o inferno. Mas uma vez que as pessoas creem nesse Jesus que ama tanto, né? A gente, a ponto de entregar a sua própria vida, as pessoas são salvas. Agora, Dudu, beleza, mas como que eu vou entender o quanto eu sou amado por Deus? Olha, entenda o quanto Jesus é valioso para Deus. Um filho santo que é um com o Pai, que nunca pecou. O quanto ele é valioso para Deus. Mas aí Deus vai e entrega esse mesmo filho para ter você na sua família. Então você é muito amado. Quando você vai numa loja de tênis, você paga, sei lá, R$300 num tênis, porque naquele momento para você, o tênis vale mais do que os R$300 que você, com muito custo, com muito trabalho, conseguiu. Certo? Então, Deus entregou o que ele tinha de mais precioso para ter você na sua família. Entende? E aí, quando você crê nisso, você se torna filho de Deus. Você é muito amado por Deus. Isso gera confiança em você. Quando você entende isso, você precisa de crescer na revelação do quanto você é amado e precioso para Ele. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Beleza? Um beijo, um abraço. Até o próximo vídeo.